E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui uma nova live, estamos fazendo um teste aqui, que é uma live exclusiva no Instagram. Normalmente a gente faz as nossas lives no YouTube e aí depois a gente às vezes transmite aqui no Instagram e eu disse para vocês que as nossas lives iam acontecer agora exclusivamente no YouTube. Mas hoje eu quero fazer um teste aqui da gente estar fazendo uma live diferente. A gente vai fazer uma live exclusiva no Instagram. Se eu ver que vocês estão gostando dessas aulas e dessas lives exclusivas no Instagram, eu vou fazer outras, vou fazer mais lives aqui para vocês desse jeito. Então vai depender mais de vocês, do quanto vocês vão gostar dessa live ou não, desse tipo de live feito exclusivamente aqui no Instagram. E eu espero que eu consiga ajudar ao máximo cada um de vocês. Como vocês podem ver aí no título, hoje vai ser a nossa aula, que é uma mentoria gratuita, que é de dúvidas, tirando dúvidas de vocês, respondendo as perguntas. Então, se você tem alguma dúvida sobre música, sobre o que você está estudando, coloque aqui nos comentários, que vai ser muito legal poder estar respondendo cada um de vocês. Normalmente, esse quadro acontece lá no canal do YouTube, a gente faz diariamente as nossas lives lá, e por conta disso, agora eu resolvi fazer uma live aqui exclusiva no Instagram. Se vocês gostarem, eu vou começar a tentar fazer aqui lives diárias também, fora as outras lives que a gente faz. É uma forma também da gente poder bater um papo aqui, tirar as principais dúvidas, que eu sei que é muito difícil, principalmente nesse começo, ter resultados. Muitos de vocês provavelmente já estudam há algum tempo e talvez está travado em algum lugar, em algum momento, a gente sempre trava mesmo estudando, e eu quero ajudar vocês justamente quanto a isso, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários. Mas eu quero falar um pouco com vocês, enquanto vocês vão deixando aí as dúvidas, sobre algo que é muito importante, galera, que é sobre a questão de ser autodidata. Essa semana mesmo eu estava conversando com alguns amigos meus e algumas pessoas, cada pessoa tem uma definição sobre esse tema, sobre o que é ser autodidata. Algumas pessoas falam que ser autodidata nada mais é do que você aprender sozinho. Outras pessoas falam que para você conseguir se tornar um autodidata, você precisa, com as suas forças e recursos, conseguir aprender sozinho. Não necessariamente você aprender a tocar um instrumento sozinho, até porque isso eu não acredito. Algumas pessoas gostam, inclusive, de usar esse argumento para fantasiar e ficar algo um pouco mais bonito, vamos dizer assim. Muita gente às vezes fala, professor, eu sou autodidata. Tem um amigo aqui na cidade que ele sempre gosta de dizer que é autodidata. Autodidata nada mais é do que você aprender sozinho. Mas não é você aprender sozinho do nada, do além. Então algumas pessoas acabam confundindo essa questão do autodidata e tenta aprender sozinho, mas pelo fato de não ter resultado, acaba desistindo. Se autodidata é possível, sim, mas autodidata não é você aprender sem ter um professor ou sem ter alguém te instruindo. Por quê? As pessoas confundem essa questão de ser autodidata com a seguinte frase: eu aprendi sozinho. Tá, mas aprendeu sozinho do além? Porque todo mundo precisa de uma referência. Não, ninguém aprende sozinho do nada. Por quê? Se pegar uma pessoa, por exemplo, que nunca viu um instrumento na vida, não entende nada de música, não tem contato com ninguém e aprende a tocar um instrumento, aí sim eu posso dizer que é um autodidata. Agora, os autodidatas que dizem ser autodidatas são pessoas que nunca fez aula com um professor de forma formal, mas estudaram com livros, com videoaulas, assim como esse meu amigo. Ele fala que é autodidata, mas ele já estudou com muitas pessoas, já viu vários vídeos na internet. Vira e mexe, ele está vendo livros, lendo livros de música. Inclusive, foi tão engraçado que ele se diz autodidata e uma vez eu fiz uma pergunta para ele. Uma pergunta não, a gente estava no estúdio conversando e eu falei que eu estava estudando com um dos meus últimos professores, que eu fiz aula, que eu fiz minha especialização, que foi com o Mozart Mello. E eu comentando sobre isso, eu falei, que eu estou estudando com o Mozart Mello. Ele falou, nossa, é sério, onde você está estudando com ele? Porque eu estudaria com ele. E aí eu falei, como você estudaria? Você não se diz um músico autodidata que aprendeu sozinho? Qual o interesse de querer estudar com o professor? E ele achou que eu estudava com esse meu professor aqui em Ribeirão Preto. Daí eu falei, não, eu estudo lá em São Paulo, na capital, é bem longe. Ele falou, que pena, é muito longe, para mim não dá. Mas se fosse em Ribeirão, eu estudaria com ele. Então é uma pessoa que se diz autodidata, mas que provavelmente já estudou com alguns outros professores. Isso é legal para vocês entenderem que a maior parte das pessoas às vezes gostam de contar uma história bonita. Qual seria essa história bonita? Justamente essa que eu falei para vocês. Muita gente diz que aprendeu sozinho.
Mas de verdade, eu não conheço nenhum grande músico que aprendeu sozinho. Músico que toca de verdade. Às vezes a gente encontra um irmão ou outro na igreja que se julga ser autodidata, mas que não toca quase nada, que é muito iniciante. E tem outras pessoas também que se diz autodidata que toca muito, mas que eu também não acredito que é autodidata. Um exemplo é esse meu amigo, ele toca super bem, toca muito bem mesmo, só que ele diz que é autodidata, mas ele sempre está lendo livros, sempre está estudando. Então essa questão do autodidata não é uma pessoa que aprende sozinho do absoluto zero, e sim é uma pessoa que aprende com os recursos que tem, vendo vídeos, lendo livros e assim por diante. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o outro lado, porque eu não sou autodidata. Porque autodidata, se é a definição é você aprender sozinho, eu não sou, porque eu sempre tive grandes professores, já disse isso algumas vezes aqui para vocês. E algumas pessoas às vezes se queixam e sempre comenta comigo e fala, professor, não consigo aprender tal coisa, eu estou travado em tal assunto. Ah, como que eu faço para me tocar de ouvido? Ou como que eu faço para me fazer dedilhado? Como que eu faço para me saber campo harmônico? Essas são as principais dúvidas que normalmente eu estou recebendo aqui de vocês. E o que, que acontece? Eu sempre pergunto para as pessoas se elas estudam com alguém ou já tentou estudar. A grande maioria sempre fala, professor, estou tentando aprender sozinho. Se você está tentando aprender sozinho, você está tentando ser um autodidata. Qual que é o problema disso? Porque se você não conseguir aprender, normalmente qual que é a culpa que a gente coloca? Normalmente a gente vai colocar a culpa, principalmente, que eu acho que é o que mais conta, é o que as pessoas normalmente fazem, é colocar a culpa principalmente na questão do dom. Falar, ah, professor, é porque eu não nasci com dom. Ah, professor, é porque eu não tenho talento. Ah, é porque ninguém me ajudou. Para mim é muito difícil. Normalmente não é assim que a gente faz? E fala que não é capaz de aprender a tocar. Mas saibam que essa questão da gente aprender a tocar de verdade não tem a ver com você ter dom ou não. Até porque essa questão de dom também dá uma outra live aqui para a gente poder falar. Mas basicamente, dom nada mais é, essa palavra vem de dome, de dono. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer que é um presente. Dom nada mais é do que você ganhar algo. E acaba a gente voltando novamente para aquela questão que a gente acabou de comentar aqui. Qual questão? Sobre ser autodidata. Porque dom é um presente, é uma dádiva. E isso é Deus que te dá. Então quer dizer que para você ter dom, você tem que conseguir tirar algo do absoluto zero. E muito poucas pessoas tiram algo do absoluto zero. Normalmente a gente precisa do quê? De muito estudo, de muito esforço para conseguir ter muito resultado. E isso é o que eu faço. Eu fiz durante a minha vida toda. Eu acredito que eu não sou um músico que tenho dom. E algumas pessoas às vezes chegam e falam: ah, professor, que dom maravilhoso que você tem. Eu acredito que eu tenho o dom de ensinar. Isso com certeza eu acredito que eu tenho. Por quê? Eu tenho muita facilidade para ensinar, para explicar, e meus próprios alunos mesmos diz que percebe que eu tenho facilidade, que eu consigo explicar de uma forma mais simples, até aí eu acredito que seja dom. Mas não é só dom também, porque se fosse só dom, simplesmente dom, essa facilidade de ensinar, eu sempre seria um bom professor. Mas também não dá para falar que eu tenho dom para ensinar, porque eu também estudei muito para dar aula. Como vocês sabem, eu fiz faculdade de música, eu já comentei com vocês algumas vezes. Fiz faculdade de música, licenciatura plena em música, que é para justamente eu ensinar. Eu estudo muita pedagogia, muita essa questão de pedagogia. Eu também, além de tudo isso, de todos esses estudos que eu fiz, eu também fui aluno de vários grandes professores. E automaticamente, quando você faz aula com algum professor, você aprende a metodologia dele. Você sabe o passo a passo que ele usa para poder ensinar, e através desse passo a passo, você consegue replicar com outros alunos também. Então é difícil até de eu falar que eu tenho dom para ensinar, porque eu não sei se isso foi algo que eu ganhei, porque eu tive que correr atrás, eu tive que estudar. E é legal vocês terem isso na consciência de vocês, porque muitas pessoas estão dizendo: ah, professor, eu não consigo aprender, estão sempre se lamentando, falando: ah, professor, eu não nasci para isso. Todos nós nascemos para adorar, como eu sempre disse para vocês, isso faz parte da nossa essência. Agora, o resto a gente também precisa correr atrás e precisa fazer algo para conseguir ter resultado. E para mim, o caminho que eu encontrei foi justamente ter bons professores. E até hoje eu continuo estudando. Eu dei alguns exemplos algumas vezes aqui para vocês, principalmente comparando eu com o meu irmão. Meu irmão, acredito que ele tem muita facilidade, que ele deva ter dom. Por quê? Ele tem uma facilidade extrema. Para ele aprender um acorde novo, galera, é muito rápido. É só você falar: faz esse acorde aqui, ele já consegue fazer. Ah, faz esse acorde aqui, ele consegue fazer.
rapidinho ele aprende. Ele vê você tocando uma escala, alguma coisa assim, ele já consegue tocar rapidinho. Eu já quebro a cabeça demais. E eu vejo as pessoas também não tendo disciplina para estudar e não tendo paciência para treinar. E eu vejo que as pessoas hoje em dia tenta 2 vezes, 3 vezes, não consegue e acaba falando que não é capaz de aprender. Hoje mesmo vou compartilhar com vocês algo que aconteceu, que eu vi no grupo dos alunos, dos nossos alunos no WhatsApp. Eu não lembro se era no de violão, se era no de teclado. Um irmão ele comentou, ele falou: professor, já tentei aprender a tocar um instrumento, eu entrei aqui no curso e eu tentei uma semana e não consegui aprender. Para pensar, uma pessoa que tentou uma semana, não conseguiu aprender, já desistiu, vocês acham que ele vai ser capaz de aprender? São pessoas que desistem e que desanimam muito rápido, antes de começar a tentar. Porque uma semana não é nada comparado o quanto que é grande e o quão vasto que é essa questão da música. Música é infinito. Então não é tocar e tentar uma semana, porque você não conseguiu, você vai desistir. Eu já cheguei a ficar isso na faculdade, isso eu já tocava há muito tempo, já tinha experiência, já dava aula, já tinha vários alunos, e eu já cheguei a ficar um mês inteiro só em uma música, para vocês terem uma ideia. Agora o irmão tentou aprender em uma semana, como não teve resultado, desistiu. Para pensar, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com dom, com facilidade ou com dificuldade? Não. Tem a ver com realmente querer aprender e com disciplina, de continuar fazendo a mesma coisa até ter resultado. Se você vai na igreja e você ora para Deus pedindo uma bênção, você vai esperar um mês, uma semana. Se Deus não te respondeu, não atendeu o seu pedido, você vai deixar de ser crente por conta disso? Não. Porque a gente precisa ter disciplina de sempre estar continuando e ter fé que vai conseguir. Então isso conta muito também. Porque senão a gente vai ficar achando que vai ter um método mágico ou que vai ter um professor mágico que vai fazer a gente aprender. Se a gente não treinar, não praticar e não conseguir se manter firme treinando, é impossível de aprender. E eu falo isso por experiência. A gente dentro de casa, para quem não sabe, meu irmão já trouxe um testemunho dele aqui no nosso canal, mas sábado agora quero até fazer um convite para todos vocês. A gente vai fazer uma aula, que são as aulas que a gente faz com os nossos alunos de sábado, mas essa aula, como é uma aula muito importante, eu vou fazer ela aberta no canal do YouTube também, para quem não é nossos alunos. Então, se por acaso você é nossos alunos, alguns de vocês são nossos alunos, vocês vão estar acompanhando pelo Zoom, quem faz parte do curso de violão gospel e de teclado gospel, e quem não faz parte do curso de violão e de teclado gospel, vocês vão estar acompanhando a gente pelo canal do YouTube, que eu vou fazer aberto. É uma aula teoricamente fechada, que é para os nossos alunos, mas eu vou fazer aberto porque é uma aula muito importante. Meu irmão também vai estar participando, que o tema da aula vai ser como tocar violão e teclado ao mesmo tempo, juntos. Por quê? Existe uma forma de você tocar sozinho e tem uma forma de você tocar acompanhado com outras pessoas. Muda a forma de você pensar e muda a forma de você tocar. Com mais pessoas é mais fácil de tocar e você não precisa fazer muita coisa. E essa aula vai ter a participação do meu irmão também. Mas esse meu irmão, voltando ao assunto, ele ficou fora da igreja, para quem não sabe da história, depois assistam esse podcast que eu fiz com ele. Mas ele ficou 20 anos fora da igreja. Eu tenho 33 anos, galera. Foi quase que o tempo, mais da metade do tempo que eu tenho de vida, que ele ficou fora da igreja. Se a gente não fosse uma pessoa de fé e tivesse desistido de orar, de ter esperança que ele ia voltar, talvez ele não teria voltado. E tem mais ou menos um ano e pouco que ele voltou, está super firme. E isso 20 anos depois. Na música é a mesma coisa, a gente tem que manter essa mesma fé e tem que continuar estudando. Mas a gente também não pode usar como desculpa ou como muleta a questão de ter dom ou talento, ou facilidade ou dificuldade. Porque se a gente fosse pensar por esse lado, eu mesmo não teria aprendido. Tudo que eu toco, como eu disse para vocês, é com muito custo e muito esforço, gente. Mas muito custo e muito esforço. Eu tenho muita dificuldade em aprender a tocar qualquer coisa. Qualquer coisa nova, vocês veem eu tocando, mas o que eu toco hoje é o que eu estudei lá atrás. Mas qualquer coisa que eu vou aprender novo, é um custo, é muito difícil para mim poder aprender. Para entrar na minha cabeça, eu tenho muita dificuldade. Mas eu repito muitas vezes, eu toco muitas vezes, e às vezes eu preciso repetir o mesmo exercício 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, eu continuo estudando, eu continuo treinando até eu conseguir ter resultado, até eu conseguir aprender. E isso serve para vocês também. Eu espero que essa live daqui de hoje venha animar
Principalmente você que está desanimado ou que acredita que não é capaz de aprender. Quantas pessoas eu já dei aula, principalmente em escolas de música, que tem a mesma história? Normalmente, quando eu ia começar a dar aula, eu sempre perguntava a mesma coisa para as pessoas. Falava, pessoal, vocês estão estudando aqui, você está voltando. Eu sempre falava, você está voltando a fazer aula, ou você já estudou alguma vez na sua vida, ou você nunca relou a mão do seu instrumento. É a primeira vez que você está tendo contato com o instrumento. Normalmente, as pessoas mais velhas, acima de 25 anos, era unânime. Todos eles falavam: ah, professor, eu comecei a estudar quando era criança, mas eu não consegui aprender, não consegui ter resultado. E normalmente essas pessoas que têm essa mentalidade, elas falam ou que é por conta de quando era criança não ter valorizado o tempo que tinha e a oportunidade que tinha para poder estar estudando, e aí acabou parando, e depois de ser mais maduro, mais velho, tem essa consciência e está começando, recomeçando e querendo aprender, ou são pessoas que falam que desistiu lá atrás. E qual que é o arrependimento de todas essas pessoas? Normalmente elas falam: nossa, professor, se eu tivesse dado mais valor quando era criança, quando eu entrei no curso, hoje eu já estaria tocando. Ou então as pessoas que entraram mais velhas, normalmente também tem a mesma queixa, que fala: ah, professor, se eu tivesse valorizado, estudado, me dedicado naquela época, hoje eu estaria tocando. E normalmente são pessoas que tentaram aprender há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Para pensar se você se dedicar na música, no seu instrumento, durante 5 anos. Algumas pessoas falam: ah, mas 5 anos é muito tempo, professor. Quantas pessoas que perderam essa oportunidade, que começou a estudar há 5 anos atrás e parou, e hoje está retomando? Se não tivesse parado, hoje estaria tocando muito. E 5 anos passa muito rápido. Vocês sabem disso, que o tempo está passando cada vez mais rápido. Mas não é só isso. Lembrem de uma coisa: o tempo vai passar para mim e para vocês. Então, para você que é mais jovem, ou para você que já é mais maduro, mais madura: ah, professor, mas a minha idade, muita gente questiona sobre isso. A minha idade já passou. Então, se eu começar a estudar agora, vai demorar muito, 5 anos para mim poder aprender. Só que 5 anos vai passar para mim e vai passar para você. Daqui 5 anos você vai olhar para trás e vai falar: nossa, bem que o professor falou. Se eu tivesse começado a se dedicar e a estudar naquela data que ele falou, hoje eu já estaria tocando muito bem. E eu estou só dando um exemplo, galera, hipotético aqui, tá? Essa questão de 5 anos não quer dizer que você tem que ter 5 anos estudando música. Muita gente tem resultados com apenas um ano. Só que tudo tem a ver com o direcionamento e a forma que você estuda. Assim como eu conheço pessoas que já tocam há 30 anos e não toca nada. Na minha igreja mesmo, onde eu congregava, a gente mudou de igreja tem mais ou menos uns 3 anos, mas eu fui a vida inteira da Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, aqui onde eu congregava, tinha um irmão que ele tocava há mais tempo do que eu tinha de idade. E ele não tocava nada. Eu comecei a estudar, ele já tocava há muitos anos, eu comecei a estudar há muito tempo depois dele. E o que aconteceu, galera? Ele não tocava nada, eu passei ele, um monte de gente passou ele, e ele continua tocando do mesmo jeito, errando, tocando basicão. São pessoas que não valorizam o reino de Deus, que não quer fazer o melhor para a obra de Deus. Só quer simplesmente ter o lugarzinho dele ali, chegar domingo, ir lá tocar de qualquer jeito, errando tudo, fazendo mal feito a obra de Deus, mas para ele está tudo bem. Para ele aquilo lá é mais do que necessário. Agora, o que eu quero que vocês tenham na consciência de vocês é que a gente usa a música não simplesmente para estar tocando, e sim para adorar a Deus. E essa questão da adoração é muito séria, porque a gente, se está adorando a Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. Obviamente, ele sabe se você está dando o seu melhor ou não. Não quer dizer que o melhor é você tocar super bem. Se você está começando, só que você está dando o seu melhor, o seu máximo, Deus sabe do seu coração também. Agora, o problema são pessoas que têm a oportunidade, a possibilidade de estudar, de melhorar, de evoluir mais, mas não faz nada para isso. Esse irmão mesmo, ele falou várias vezes, inclusive, não era nem falta de condição de estudar, tá, gente? Só para vocês saberem, ele era um dos irmãos lá da igreja mais bem sucedido que a gente tinha. Para vocês terem uma ideia, o baixo que ele tinha lá na igreja, todo mundo que vinha de outras igrejas admirava, falava: meu Deus, aqui tem esse baixo. O cubo de baixo que tinha na igreja era dele. O cubo de guitarra era dele, que é aquela caixa. A guitarra que tinha na igreja era dele. Ele tinha muito dinheiro e ele tinha muita condição financeira. E ele sempre comprava equipamento, ajudava a igreja, e ele tinha condição de fazer um curso, de fazer uma aula, mas para ele não era necessário. Ele só gostava, mas não gostava o suficiente para fazer bem feito a obra de Deus. E era tão triste isso, porque a gente não gostava de tocar com ele. Por que a gente não gostava? Porque ele tocava mal, ele atrapalhava a gente. Às vezes a gente ensaiava um hino super bem,
Ia todo mundo no ensaio, se dedicava, estudava, passava a semana inteira ouvindo hino, tirando o hino, cifrando, ensaiava era de quarta-feira, sexta-feira e no domingo. Aí chegava no culto à noite e a banda estava inteira ensaiadinha para fazer o melhor, nosso máximo, fazer uma adoração bem feita, caprichada. Quando chegava lá na hora de estar tocando, ele ia, ligava o instrumento dele, às vezes ele tocava guitarra, às vezes ele tocava baixo, aumentava no último e tocava tudo errado e atrapalhava tudo que a gente tinha estudado. E o louvor não ficava bem feito, e não só isso, mas a gente ficava realmente super chateado, para não dizer que a gente ficava irado. Mas a gente ficava muito bravo com ele. Por quê? Ele atrapalhava. E sabe qual que é o resumo dessa história? É que ele continua até hoje. É que eu mudei de igreja. Hoje em dia a gente é da igreja IMUSC, que é a Igreja Missionária Unida dos Campos Elíseos, mas lá ele continua tocando até hoje do mesmo jeito, atrapalhando. Várias pessoas já começaram bem depois dele e já toca muito melhor do que ele, porque são pessoas que estão se dedicando. Opa, acabou caindo aqui o celular, mas já estamos de volta. Qual que é o problema disso, galera? Como eu disse para vocês, se a gente não dá o nosso máximo, o nosso melhor, se a gente não se dedica, qual que é o problema? Sempre a gente vai estar fazendo mal feito o trabalho, a obra de Deus. A gente sempre vai estar fazendo mais ou menos a obra de Deus, mas nunca vamos estar dando o nosso melhor. E a gente tem que dar o nosso melhor se é para o reino de Deus. Se você está querendo fazer uma boa adoração para Deus, você quer dar o seu máximo, fazer o seu melhor, você precisa do quê? De estudo. Agora, ele é um tipo de pessoa que provavelmente também vai usar esse argumento de que não tem dom ou de que não tem facilidade, mas a gente precisa do quê? Precisa sempre estar estudando, porque é só o estudo que vai trazer a perfeição. Porque se estudo não resolvesse, não servisse para nada, é muito simples de vocês entenderem essa questão. Estudo não funciona, professor. Ou eu não preciso. Quietinho. Ou eu não preciso estudar. Ah, estudar não é para quem quer aprender. Estudar é só para quem tem dom. Quem tem dom já consegue tocar, não tem necessidade de estar estudando, porque a pessoa já nasceu com essa facilidade. Não, galera, não tem nada a ver com isso. Essa questão de dom, eu acredito que é só facilidade. E eu sou uma pessoa que já não tenho facilidade. Então, se você não tem facilidade também, lembra do seguinte, como eu disse para vocês, isso não vai interferir em nada. Desde que você esteja fazendo o seu melhor, você vai ter resultado. Mas temos que estudar. Olha só, na escola, por que que todo mundo vai para a escola para poder estar estudando, para poder estar aprendendo? Porque a gente sabe que lá é o lugar aonde você vai ter mais resultado. Senão todo mundo estudaria em casa. Alguém quando tem o filho, nasce seu filho, alguém de vocês fala: "Ah, eu acho que meu filho não tem dom para poder aprender matemática, você não manda ele para a escola?" Não, todos nós mandamos nossos filhos para a escola porque a gente sabe que a escola é o melhor lugar para ele aprender. E isso serve também para qualquer outra coisa na nossa vida. Se você quer ser um médico, o que você vai fazer? Vai estudar. Ah, professor, mas eu não quero ser um médico, eu quero ser um advogado. O que você vai fazer? Vai ser um autodidata? Ou vai esperar ter dom para poder se tornar um advogado? Não. Só que apenas dentro da música a gente tem essa percepção que para a gente poder aprender, se desenvolver e se tornar um grande músico, a gente precisa ter dom. Na verdade, não, você só precisa ter um método, ter um professor e estudar bastante. Você consegue. Qualquer um de vocês consegue, mas a gente tem que gostar do que a gente faz e dar o nosso máximo. Se fizer isso, com certeza absoluta, todos vocês conseguem ter grandes resultados e é somente assim que a gente consegue ter grandes resultados. E eu falo por experiência própria, como eu disse para vocês no começo, porque eu também tenho extrema dificuldade, mas graças a Deus, mesmo eu tendo extrema dificuldade, eu sempre corri atrás. Até é tão engraçado isso, já vou começar a ler as perguntas de vocês. Quem tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários, mas é tão verdade isso que eu lembro que meu pai, ele acreditava e não acreditava muito em mim. Ele falava: "Ah, você vai tocar, vai fazer faculdade?" Vou, beleza. Ele me ajudou bastante a fazer faculdade. Só que quando eu falava que ia para, por exemplo, para São Paulo, eu falo muito de São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, galera. Só que é bem longe, dá umas 6 horas, 6 horas e meia aqui da minha cidade para a capital mesmo. A capital é muito longe porque a gente mora bem no interior daqui. E o que que acontece? Eu falei que eu ia estudar lá em São Paulo e ele falou: "Né, o que que você vai estudar?" Vixe, gente, tá difícil aqui, hein? Desculpa aí, pessoal, tá caindo aqui o celular. Não sei porquê, mas ele não tá prendendo muito bem. Então deixa eu segurar ele aqui na mão pra gente garantir que não vai cair mais.
Então, como eu estava dizendo para vocês, ele não acreditava que eu ia realmente me manter firme indo para São Paulo, porque é muito cansativo, é muito longe, era muito gasto para poder ir toda semana para lá. Isso só o transporte, pedágio, tudo isso que tinha, ônibus, alimentação, eu tinha que perder um dia de serviço que eu deixava de trabalhar para poder estar indo lá para São Paulo. Tudo isso ele acreditou que eu não seria capaz de me manter firme. Ele falava: não, você não vai conseguir se manter firme não por tanto tempo, indo estudar numa distância dessa. Eu falei, não, eu vou. E eu comecei, eu fui até o fim. Eu fiz 1 ano e meio de aula lá em São Paulo. Isso foi simples? Para mim, não. Eu poderia ter parado antes e não feito esse curso? Poderia, por quê? Até então, eu já tinha feito vários cursos com vários professores, já tinha estudado com mais de 10 professores aqui da minha cidade, já tinha estudado várias coisas diferentes, tinha feito especialização, tinha feito minha faculdade de música, tinha feito uma pós-graduação, e ainda assim eu falei, não, vou continuar indo. E eu era recém-casado, tinha acabado de casar, eu e a Jace, e nesse tempo, meu pai falou: não, não tem necessidade de você continuar estudando. Ou ele falava: você não vai dar conta de continuar indo, viajando, cansativo, gastando esse tempo todo, largar sua esposa para trás. Mas isso era muito importante para mim. E aí as pessoas hoje em dia vê o meu resultado, vê eu tocando, e eu fico até triste que eles falam: ah, o dom que o professor tem, eu não consigo tocar desse jeito, é porque ele tem muita facilidade. Não é facilidade, gente. Eu fico até triste porque acaba tirando um pouco do mérito também que eu tenho de ter corrido atrás, de ter estudado. Ninguém vê o quanto que eu estudo, ninguém via o quanto que eu estudava em casa. Eu passava 10 horas, 12 horas estudando, 16 horas já cheguei a passar no meu dia estudando. Claro que hoje em dia eu não tenho esse tempo todo mais para poder treinar, mas na época que eu tinha esse tempo livre eu estudava, só estudava, não fazia mais nada na minha vida. E hoje, tudo que eu sei é graças a essa época que eu valorizei bastante. Então não é facilidade, não é ter dom, não é ter talento, e sim é muita força de vontade, estudo. Se você gosta muito, estuda, tem alguém te instruindo, fica muito mais fácil. Agora, se eu tivesse falado desde lá de trás que eu ia tentar aprender sozinho, vocês acham que eu tocaria o que eu toco hoje? Vocês acham que eu teria aprendido o que eu aprendi até hoje? Obviamente que não. Muitas coisas que eu vi, não só foi estudando com o professor, mas muita coisa eu vi fazendo faculdade, especializações, e tudo isso eu aprendi por quê? Porque eu busquei esse conhecimento. Senão eu nem saberia que existia. Tem tanta coisa que às vezes a gente nem sabe que existe. E lembra que eu falei para vocês sobre essa questão do meu irmão, que ele já tocava há muito tempo, ele é mais velho do que eu, tem dom, tem muito mais facilidade? Até hoje, algumas coisas que ele está estudando, às vezes eu chego lá e eu falo, ah, isso aqui eu conheço. E ele está começando a estudar agora, ele nunca nem tinha ouvido falar. Muitas coisas eu sempre estou passando, explicando para ele, trazendo algumas coisas. Por quê? Não é porque eu sou mais inteligente ou mais esperto, até porque eu não tenho essa facilidade que ele tem. Ele é muito mais esperto do que eu para aprender. Ele tem esse talento, essa facilidade, vamos dizer assim, para poder aprender. Só que como eu estudei lá atrás, eu aprendi primeiro. Então, normalmente, quem é que sabe mais? É quem é mais inteligente? Não, é quem aprende primeiro. Pelo fato de eu já ter estudado muito e feito muitos cursos, especializações, faculdade de música, eu já vi muita coisa dentro da música. Então, muita coisa que ele está vendo agora, eu já vi lá atrás. Então, para mim é muito mais fácil. Eu vejo para ele algo novo. Porque ele demorou para poder estar estudando e conhecendo esse tipo de conteúdo. E como eu já estudei e avancei na música, continuei tentando evoluir, tentando cada vez mais aprender conteúdos novos, eu consegui sair na frente. Então eu espero que vocês também, através dessa aula, se motivem. Quem está tentando aprender e não está tendo resultado, não desista. Vocês precisam do quê? De estudar. Tá difícil? Estuda mais ainda. Vocês precisam de um método, de um professor. Ah, professor, mas meu sonho é aprender, mas eu não tenho condições, eu só estou vendo na internet. Não tem problema, mas quando você tiver condições, coloca como prioridade na sua vida. A gente só prioriza o que realmente importa para a gente. Você deixa de ir para o seu serviço, para o seu trabalho num dia de inverno, que está super frio. Um exemplo é hoje, aqui na minha cidade amanheceu chovendo, está super fresquinho, tempo gostoso. Mas por conta disso, quando está assim na sua cidade, você simplesmente vê o despertador tocando, você simplesmente ignora e volta a dormir? Não, porque é prioridade para você. Pode estar frio, pode estar chovendo, pode estar sol relampeando, você vai para o seu trabalho, porque é algo importante, é prioridade para você. A igreja, você deixa por qualquer coisa de ir para a igreja? Não, você vai. Por que que você vai? Porque também é prioridade para você. Essa questão de estudar tem muito mais a ver com a prioridade do que qualquer outra coisa.
E às vezes quando a gente usa alguma desculpa que não tem tempo, que não tem idade, que não tem dom ou que não tem condições para poder fazer um curso, se você parar para pensar de verdade, provavelmente é alguma desculpa que a gente está dando por não ser prioridade. Se não é prioridade para você, tudo bem, não é um problema. Agora, o que não está tudo bem é vocês passar uma vida inteira sonhando que um dia vai aprender e não conseguir aprender. Então, eu estou aqui para ser realmente realista, ser sincero com vocês e mostrar o caminho. Porque se vocês não fizerem isso, provavelmente vocês vão ter esse insight, vocês vão ter essa noção só daqui 10 anos, daqui 5 anos. E aí vai ser tarde, porque talvez se você começar agora e se dedicar a estudar da forma correta, você vai ter muito mais resultado. E quando você olhar para trás, você já vai estar tocando. E eu vejo muitas pessoas frustradas justamente porque está tentando sozinho, está quebrando a cabeça para tentar aprender e não consegue ter resultados. Tá bom? Agora, para quem é nossos alunos, vocês têm, além de todo o curso, de todo o material, de todo o cronograma, vocês ainda têm a mim para poder estar estudando. Então, qualquer dúvida que tiver, mandem no grupo do WhatsApp, mandem no grupo do Facebook, porque assim eu consigo avaliar, ver exatamente onde vocês estão com dificuldade e consigo direcionar para ajudar ainda mais. Vocês vão conseguir realmente ter resultados. Agora, se não falar nada, não dá para mim interpretar e descobrir e saber exatamente onde vocês estão tendo dificuldades. Então, esse eu acredito que seja o maior benefício dos nossos cursos, para que nossos alunos do curso de violão gospel, de teclado gospel, ou da comunidade de violão gospel, ou da comunidade da harpa cristã, tudo isso vocês têm, além das aulas e dos cursos, vocês têm acesso a mim, que é o mais importante, onde vocês podem estar participando e acompanhando e tirando as dúvidas de vocês. Tá bom? Então essa era a aula que eu queria trazer para vocês. Quem tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo agora cada um de vocês. E a última coisa, não esqueçam de deixar o coraçãozinho aí, ó, deixar o likezão de vocês e eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. Vocês gostaram dessa aula feita exclusivamente aqui no Instagram? Vocês gostaram desse tipo de aula? Coloquem nos comentários. Se eu perceber que vocês estão gostando, eu vou tentar fazer diariamente lives aqui no Instagram também para vocês. Aí eu vou fazer aquelas lives que a gente faz no YouTube e no Facebook, vai ser uma live que a gente vai fazer em um horário e eu vou tirar um outro horário para a gente estar conversando aqui sobre alguns temas específicos e para mim poder também estar mais próximo de vocês, podendo tirar as dúvidas de vocês. E o mais legal de tudo isso é que aqui a gente também pode fazer chamada de vídeo, conversar aqui, vocês fazer a pergunta de vocês ao vivo, eu poder responder aqui vocês também, fica mais fácil, mais claro de eu poder ajudar. Então, se vocês estão gostando desse tipo de aula, coloque aqui nos comentários se vocês gostaram ou não. Se vocês também não gostaram, não tem problema, pode colocar que não gostou também, que daí eu não faço as lives aqui no Instagram, eu faço somente no YouTube e no Facebook, mas se vocês gostar, eu vou tentar acrescentar mais esse tipo de conteúdo aqui para vocês também, tá bom? A nossa aluna Fontanella, a Marli aqui falou, professor, eu já estudei muito, fiquei uns 5 anos em uma escola particular, mas aprendi pouco, acredito que era um método que usaram. Hoje, com pouco tempo, já aprendi muito, estou feliz realizando o meu sonho. Que bom, Marli, fico muito feliz. Isso que a Marli falou aqui é muito verdade também. Não adianta simplesmente você estudar com o professor se ele não está alinhado com exatamente o que você precisa para estar tocando. Então eu percebo, principalmente a gente que é cristão, acaba sofrendo muito com essa questão. A Marli está falando que está tendo bastante resultado agora que está no nosso curso, eu fico muito feliz. E isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com eu ser cristão, e esse curso que a gente desenvolveu, que a gente criou, é justamente focado e direcionado para quem é músico cristão. Por quê? Para quem não é músico cristão, se você for estudar com músico não cristão, qual que é o problema? Você é cristão, você quer aprender a tocar os hinos para tocar na igreja. Aí você vai fazer aula com uma pessoa que é ímpia, que não é cristão, qual vai ser o maior problema? Você vai entrar lá no curso, vai estudar com esse professor e provavelmente esse professor vai, por não entender exatamente quais as suas necessidades para tocar na igreja, pelo fato dele também não tocar, ele vai te ensinar repertório não evangélicos, você vai aprender a tocar Legião Urbana, vai aprender a tocar essas musiquinhas pop, sertanejo que está em alta. Por quê? Isso é o comum. E eu falo por experiência própria. Eu estou até com a camisa aqui de uma das escolas que eu dava aula, que é a Tom 7, e eu vi os professores ensinavam exatamente isso. Eles ensinam de uma forma que você sempre vai ser dependente do professor. Eles vão te ensinar musiquinhas, mais musiquinhas, e você fica lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, só aprendendo musiquinhas.
Isso quando avança um pouco mais, você aprende um conteúdo um pouquinho diferente, aprende uma nova leitura, como tablatura, partitura, cifra, mas depois, no fim das contas, você vai tocar o repertório não cristão novamente, vai continuar nesse ciclo vicioso e não vai ter resultado. Agora, nós que tocamos na igreja, a gente precisa estudar alguns conteúdos específicos. Por que que tem que ser específico? Porque a gente toca na igreja, a gente precisa começar primeiramente com um repertório cristão. Por quê? Qual o sentido de você estudar um sertanejo que não é evangélico? Uma música pop se você não vai tocar isso na igreja. Então compensa você já dedicar sua energia justamente no que importa, em realmente estar tocando os louvores, os hinos que você vai usar na sua igreja. Segunda coisa, dentro da igreja, a gente precisa ser muito camaleão. Como assim camaleão? Ele se adapta a qualquer situação. A gente não pode estudar apenas o estilo. Ah, professor, eu quero estudar só sertanejo. Na igreja não toca só sertanejo. Ah, professor, quero aprender só pop. Não toca só pop na igreja. Então, nós, músicos cristãos, somos os melhores. Por que que somos os melhores? Porque a gente tem que tocar todos os estilos dentro da igreja. A gente tem hinos que vai ser hino que é guarani, que é um sertanejo. A gente vai ter hino que vai ser pop, por exemplo, os worships, hinos mais novos, Fernandinho. A gente tem que aprender a tocar rock, tem alguns hinos que vai ser rock. Tem hino que é country dentro da igreja. Então, dentro da igreja tem todos os estilos diferentes. E a gente precisa saber todos esses estilos diferentes. Não só saber todos esses estilos, como a gente precisa saber ler cifra, partitura, tablatura, tocar de ouvido. Porque às vezes na igreja o pastor simplesmente levanta e canta o hino que você nunca ouviu. E não tem cifra, não tem nada, você precisa tocar de ouvido. Às vezes você vai tocar para o coral ou algum hino que você vai tocar que ele está escrito em partitura. Se você não sabe ler partitura, você também não consegue acompanhar. Ou no dia a dia, às vezes você precisa de uma cifra. Se você não sabe ler cifra, como você vai tocar? Ou a tablatura, que é aquela linguagem de números para instrumentos de cordas. Como você vai conseguir tocar, por exemplo, o solo de um hino? Você vai tirar o solo de um hino se você não sabe ler tablatura, por exemplo. Então a gente precisa saber todas as linguagens. Inclusive algumas pessoas me perguntam, professor, qual que é a melhor forma de tocar? E muitos de vocês acreditam que é tocar de ouvido. Na verdade, não. Tudo vai depender. Então, um bom músico, principalmente nós que tocamos na igreja, temos que aprender todas as formas possíveis. Tocar lendo cifra, partitura, tablatura, tocar de ouvido. Todas essas linguagens vai ser usadas dentro da igreja. Então esse é o diferencial de um curso quando ele é direcionado e focado justamente para quem quer tocar na igreja, para um curso tradicional, você estudar numa escolinha, num conservatório, por exemplo. Ah, entrei no conservatório, professor, para mim poder fazer violão. Você provavelmente vai estudar violão erudito. Ah, eu entrei para fazer aula de piano, professor, no conservatório. Provavelmente você vai aprender a ler partitura apenas, vai ficar tocando música do Bach, Schoenberg, vai ficar tocando essas musiquinhas. Mas o que que vai resolver para você tocar na igreja? Nada. Então, isso que eu falo para vocês. Primeiro, tem que ter um direcionamento no estudo e saber exatamente com quem você estuda e qual é o método do professor. Porque se não for direcionado para você, você vai perder muito tempo. E eu falo isso por experiência também, porque eu estudei com vários professores, como eu disse para vocês, mas eu tive que adaptar, eu quebrei muita cabeça para conseguir adaptar isso para dentro da igreja. O que eu estudava, o que eu aprendia, às vezes eu ficava 3 meses estudando musiquinhas. Ah, para quando eu fizer aula de violão, por exemplo, estudando hoje a gente vai estudar a música do Ed Van Halen. Ah, vai aprender a técnica de tapping, vai estudar a escala pentatônica, beleza, é legal, é legal. Mas cadê a aplicação dentro da igreja disso tudo? Eles não explicavam qual a aplicação. Eu só aprendi a música e acabou. E aí eu ia quebrando a cabeça, ia na aula, continuava pagando essa aula e não via resultado para mim tocar na igreja mesmo. Então, depois de muitos anos que eu fui conseguir realmente entender tudo isso, ligar e montar meu próprio método. Mas isso levou muito tempo. Se eu tivesse um professor, assim como eu dou aula hoje para meus alunos, direcionado, focado para tocar na igreja, com certeza eu teria muito mais resultado e já estaria tocando com muito menos tempo. Então é isso que eu quero que vocês entendam e que vocês também sigam. Então não fiquem presos a essa questão de ter dom, de ter talento e não tenham preguiça. Temos que estudar, temos que ter dedicação. Mas o resultado vem desde que a gente se dedica e treinem da forma correta. Tentar aprender como autodidata? Dá, sim. Mas é fácil? Não. Você vai perder muito mais tempo se você tentar sozinho. E eu não quero que vocês também desistam. Quem é que está desanimado aí, ou as pessoas que tentou aprender durante uma semana só, ou está tentando apenas um mês e acha que não tem mais jeito, não desista que eu tenho certeza que você vai se arrepender no futuro. E o principal,
o reino de Deus, a obra de Deus está precisando de músicos. E quem vão ser esses futuros levitas? Eu e você. Então, eu estou fazendo algo para sempre estar melhorando e fazer o meu melhor para Deus. Será que você está fazendo? Se não está, comece a colocar como prioridade na sua vida. Como eu disse anteriormente, a gente só faz o que é prioridade nas nossas vidas. Se você não tem isso como prioridade, tudo bem. Agora, lembrem-se que o reino de Deus está precisando e só nós que podemos fazer algo para poder melhorar isso e dar o nosso máximo e criar um grupo de louvor lindo e perfeito para fazer no reino de Deus um louvor incrível, tá bom? Então essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês. Temos alguns comentários aqui, ó. A Vivi falou: além de ensinar, você tem o dom de animar quem está desanimado. Amém, fico muito feliz. E eu acho que é muito importante isso também. Eu já ouvi isso não só de você, Vivi, mas de vários alunos que sempre estão falando sobre isso. Eu acredito que isso é o papel também de um professor. Então acredito que eu tenho essa facilidade também e estou fazendo nada mais do que o papel de um professor aqui, de trazer esse ânimo para vocês também, que isso também faz parte da música, faz parte do ensino, e isso ajuda mesmo a gente ter ânimo e conseguir estudar mais. Eu, na minha época, meus professores não tinham esse jeito de poder estar me animando, mas o que me animava bastante era ver, principalmente, apresentações, shows diferentes, e até eu indico muito vocês fazerem isso também. Eu sempre estava estudando, sempre ia em alguns shows, algumas apresentações aqui na minha cidade, e eu via um músico tocando demais, e eu olhava e falava: meu Deus, olha o quanto que essa pessoa está tocando. E eu voltava em casa super motivado para querer estudar mais. Claro que algumas pessoas, às vezes, quando vê uma pessoa tocando muito bem, acabam tendo o efeito oposto. Acaba desanimando e achando que não é capaz, aí fala: eu não sou capaz mesmo, essa pessoa toca muito, eu não toco nada. Mas para mim nunca funcionou dessa forma. Para mim sempre me animou bastante. E eu espero que essas lives aqui motivem. Se motivar uma pessoa ou deixar de desistir, algum de vocês já valeu a pena ter feito essa live aqui, tá bom? E a Vivi falou aqui, ó: muito necessário o assunto de hoje. Para mim, que fiquei 4 meses sem pegar no teclado, voltando agora ciente em estudar e persistir. Eu quis ir muito rápido, aprender de uma vez e frustrei. Isso acontece muito. Eu também já passei muito por essa fase. A gente às vezes fica uma vida inteira sem estudar. E aí, quando vai tentar aprender a tocar o instrumento, vai retomar os estudos, a gente quer pegar todo esse tempo perdido e aprender tudo em uma semana só ou em um mês. E não tem como, a nossa mente não tem capacidade de conseguir absorver tantas informações. E o melhor de todos é, como eu sempre falo, é devagar e sempre. Você pode ir devagarzinho no seu ritmo, mas sempre está estudando, sempre está tentando aprender algo novo e sempre praticando. O tempo vai mostrar o resultado. Assim como o que eu toco hoje foi fruto de todos os estudos que eu tive, mas também do tempo. Porque eu já toco tem 20 anos, galera. Então, não foi ontem que eu comecei, não tem um ano que eu comecei a estudar. Então, além de eu ter bons professores, ter buscado esse conhecimento, eu já faço isso repetidamente há muitos anos e por isso que eu tenho esse resultado. Tá bom? A nossa aluna Marli falou: verdade, professor, que você falou. Tem que ser focado no que quer, porque contrário desanima. É isso aí. Muita gente eu vejo desanimado justamente porque não consegue se manter no propósito. E não tem como ter resultado sem ter propósito e sem ter foco. E ela falou aqui, ó: adorei essa aula aqui no Instagram. Muito boa as dicas. Que legal, gente. Olha só, 2 pessoas mandaram aqui pedido para poder estar entrando aqui ao vivo junto com a gente. Não vai dar para a gente abrir aqui ao vivo, tá? Hoje, mas nas próximas lives, como eu percebi que muitos de vocês gostaram dessa aula aqui no Instagram, eu vou definir melhor qual vai ser o horário e aí depois eu vou avisar vocês aqui nos stories. E aí eu vou tentar fazer diariamente aquelas lives que a gente já faz de normal no YouTube e no Facebook, só que quando estiver acontecendo no YouTube e no Facebook, essas aulas só vão acontecer lá, tá, gente? Não vai acontecer aqui no Instagram. Então, vocês têm que acompanhar lá. Essas aulas acontecem normalmente entre meio-dia e 1 hora da tarde. E depois eu vou ver qual vai ser o melhor horário. Se vai ser de manhã ou se vai ser no final da tarde, que eu vou estar fazendo algumas aulas aqui com vocês também. Desse jeito, batendo papo, trazendo alguns temas importantes e pertinentes para ajudar vocês. E vou abrir para perguntas também. Vocês vão poder entrar aqui por vídeo chamada, fazer a pergunta de vocês, tirar a dúvida de vocês. E assim a gente vai prosseguindo e vai ser um novo conteúdo que a partir de hoje eu vou começar a trazer aqui para vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi uma live teste mesmo que eu quis fazer aqui para ver o engajamento, se vocês realmente iam gostar e queriam
se vocês querem que eu realmente continue. Como eu percebi que muitos de vocês gostaram dessa aula, então vou continuar trazendo elas aqui também. Tá bom? Então, uma ótima tarde para todos vocês. Fiquem todos na paz e amanhã nos vemos novamente para mais uma super aula ao vivo. Valeu, tchau!